Olá, aqui é Paulo Reis e hoje eu quero te falar de um assunto que eu tenho visto bastante aí na internet. Eu vou falar para você sobre equity. E o que é equity? Equity, no jargão americano de contabilidade, é nada mais, nada menos do que o que chamamos aqui no Brasil de patrimônio líquido. Paulo, mas o que é patrimônio líquido? Então eu vou explicar exatamente isso agora para você. Mas antes, se inscreva no canal, porque aqui eu trago informação de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E lembre-se, marque o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, ok? E aproveite, dê o seu like, porque aqui você já sabe, você sempre vai ter esse conteúdo para agregar na sua vida financeira, na sua vida de investidor e empreendedor. Então vamos lá. Esclarecendo agora o que é patrimônio líquido. Patrimônio líquido é simplesmente a diferença entre ativos e passivos. Paulo, mas o que são ativos e passivos? Então vamos lá. Ativo é aquilo que gera dinheiro, é aquele bem ou aquele equipamento que gera dinheiro para você, é aquele investimento que vai trazer rentabilidade para você, que traz dinheiro para você, que bota dinheiro no seu bolso, que bota dinheiro na sua empresa. Isso é chamado de ativo. Ativo é o que traz dinheiro para a sua empresa. Fechado o entendimento? E o que seria um ativo, por exemplo, no mercado financeiro? Seria, por exemplo, uma participação acionária, ou seja, quando você compra uma ação, você recebe uma participação acionária em uma determinada empresa de capital aberto e a partir daí você começa a receber dividendos, você começa a receber proventos dessa sua participação e esses proventos nada mais são do que a participação nos lucros dessa empresa que você vai receber de acordo com a política de pagamento de dividendos e proventos dessa empresa, ok? Então isso é um ativo. Da mesma forma, um equipamento que você usa na sua empresa e que gera dinheiro para você também pode ser considerado um ativo. Um imóvel alugado é um ativo, porque ele gera dinheiro para você. E no mercado financeiro você pode ter, por exemplo, também uma participação em um fundo imobiliário que vai te trazer renda a partir dos aluguéis que esse fundo recebe. Então esse é um ativo. E agora, o que é passivo? Passivo é aquilo que gera despesas para você, são as suas obrigações, são as suas despesas, são os financiamentos que você tem, são as contas que você tem a pagar. Por exemplo, se você mora numa casa, num apartamento, você tem despesas para pagar relacionadas a essa casa, essa moradia. Você pode ter aluguéis, pode ter condomínio e isso tudo é passivo. Você tem as suas contas de água, energia, você tem as suas contas de telefone, tudo isso é passivo. São as despesas que você tem. E essas despesas também podem estar relacionadas aos seus ativos, porque você pode ter ativos que parte do valor deles você pagou e parte foi financiado. Então essa parte financiada também é passivo, porque é uma despesa que você ainda tem com terceiros, com o banco, por exemplo. Então ficou claro? Ativo é o que traz dinheiro para você e passivo são as suas obrigações, são as suas despesas. No jargão americano, ativos são chamados de assets e os passivos são chamados de liabilities. E também no jargão americano, equity é igual aos assets menos as liabilities. Ou seja, da mesma forma, no jargão da contabilidade brasileira, patrimônio líquido, que é equity, é igual a ativos menos passivos. Simples assim. E quando os investidores falam, não, você tem que ter equity, você tem que investir em equity, eles querem dizer que você tem que ter mais patrimônio líquido. Mais patrimônio líquido é o patrimônio que você tem quando você subtrai os seus ativos dos seus passivos. É o patrimônio que gera dinheiro. É o patrimônio que traz receita para você. Se você tem ativos que trazem X de receita para você e você tem passivos que trazem Y de despesas para você, então o seu patrimônio, a sua equity vai ter o potencial de trazer X menos Y. Por isso é muito importante ter muito mais ativos do que passivos. Por isso é muito importante investir sempre. Sempre criar ativos, sempre comprar ativos, sempre investir em ativos. Quanto mais ativos você tiver,
e menos passivos, mais renda passiva você vai gerar. E claro que essa geração de renda passiva vai fazer com que você possa tirar uma parte para usufruir ou possa reinvestir no seu negócio para crescer ainda mais os seus ativos, para crescer ainda mais o seu patrimônio líquido, para crescer ainda mais o seu equity. Ok? Esse é um ponto que se fala sobre equity. Outro ponto que se fala sobre equity é sobre participação. Também o jargão de equity é usado para determinar as participações acionárias em outras empresas. Quando perguntam ao investidor americano qual é o seu equity em relação à empresa tal, o cara diz: eu tenho tantos por cento da empresa tal. Então equity também quer dizer isso, é a sua participação acionária numa determinada empresa. Mas isso está totalmente relacionado ao conceito de patrimônio líquido, porque quanto mais equity você tem, significa que você tem mais patrimônio líquido, você tem mais ativos. E a participação que você tem numa empresa nada mais é do que um ativo. Se você tem uma participação de 10% numa empresa, essa participação é um ativo na sua carteira. Então é um conceito bastante relacionado. Quando você diz, minha equity é de 10% de participação na empresa XYZ, significa que 10% daquela empresa te pertence. Você tem um equity de 10% daquela empresa. E essa empresa está no seu patrimônio. Ela virou um ativo para você. Então são conceitos bastante relacionados. Então, quando os investidores falam em aumentar o equity, significa que você precisa aumentar o seu patrimônio líquido, aumentar o número de ativos, aumentar os seus investimentos para poder gerar mais receita. E com essa receita você cria mais ativos, compra mais ativos, cria mais equity, cria mais patrimônio líquido. Então ficou entendido esses dois conceitos. Equity é igual a patrimônio líquido, ou pode ser considerada como uma participação societária em uma determinada empresa, mas não deixa de ser um ativo que você tem na sua carteira de investimentos, que você passa a ter para construir o seu patrimônio. E muito se fala em construção de patrimônio a partir do equity, para que você crie algo de valor, algo que seja maior que você, principalmente quando se trata de empresas. Quando você cria uma empresa, mesmo que seja uma microempresa, e você começa a investir na construção do patrimônio dessa empresa, na construção do equity dessa empresa, na criação e aumento dos ativos dessa empresa, você está gerando valor para a empresa. E quanto mais ativos você coloca nessa empresa, você compra para essa empresa e você cria nessa empresa, mais valor essa empresa terá no futuro. E por mais valor você poderá vender essa empresa no futuro. Então, os investidores, eles sempre pensam nisso. Eles pensam em começar uma empresa, administrar uma empresa, crescer uma empresa e vender uma empresa. Então, para que você tenha sucesso, você precisa aumentar o valor da empresa constantemente. E isso você faz usando esse conceito de equity, que é o conceito de aumentar o patrimônio líquido da empresa, aumentar os ativos da empresa e reduzir, obviamente, os passivos dessa empresa. Então, você cria esse efeito bola de neve. E para te dar o exemplo, eu vou citar nada mais nada menos do que o maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett. Warren Buffett começou a sua empresa Berkshire Hathaway. E a empresa nada mais é do que a dona de diversas outras empresas. É uma empresa que tem um portfólio de empresas que ele investe constantemente. E o valor dessa empresa, a Berkshire Hathaway, é bilionário. Já passou de 100 bilhões de dólares. E como ele conseguiu fazer isso? Justamente investindo em empresas com potencial de crescimento, com potencial de criação de valor. E essas empresas são o quê? São ativos. E esses ativos fazem o quê? Geram renda. E com essa renda gerada desses ativos, ele reinveste para comprar mais ativos, para aumentar o equity, para aumentar o patrimônio líquido da empresa Berkshire Hathaway, de modo que essa empresa se tornou bilionária. Ele faz isso até hoje. Então, da mesma forma, se você quer empreender, se você quer investir, você precisa, por exemplo, aumentar o seu patrimônio como pessoa física. E se você quiser criar uma empresa, você tem que investir constantemente para aumentar o equity da empresa, aumentar o patrimônio líquido da empresa, para que ela aumente o valor e o potencial de valor que ela tem. Assim, outros investidores vão ver o potencial dessa empresa e vão começar a valorizar ela no mercado, de modo que um dia você vai poder vender essa empresa por milhões e até mesmo bilhões.
E se você quiser aprender como investir no mercado financeiro brasileiro, com um passo a passo muito bem definido e com estratégias dos melhores investidores do Brasil e do mundo e ainda das maiores corporações, conheça o curso Mestre em Realização Financeira, que é o meu curso de investimento e que eu vou deixar aí na descrição um link para você ir lá e conhecer, porque esse curso pode ajudar você a fazer investimentos melhores, com certeza. E lembre-se, se inscreva no canal, porque aqui a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E ative o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, ok? E agora eu quero saber se você entendeu esse conceito de equity de uma vez por todas. Deixa aí no comentário se você entendeu. Se não entendeu, coloque sua sugestão, a sua dúvida, que eu vou fazer questão de responder, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. É sinal que você está comprometido com o seu desenvolvimento, com a sua evolução como investidor e como empreendedor. Então, grande abraço, aqui é Paulo Reis, desligando.